Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissões realizam audiências públicas e governo apresenta resultados das finanças e da saúde. Aprovada a criação de 2 novas frentes parlamentares. E ainda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre recebe homenagem do Legislativo. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Porto Alegre fechou 2022 com um superávit de 163 milhões de reais. O executivo também conseguiu investir acima do mínimo constitucional em saúde e educação. Estes foram alguns dos dados trazidos pela Secretaria Municipal da Fazenda em audiência pública realizada pela Comissão de Finanças nesta terça-feira para a apresentação das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano passado. No encontro da CEFOR, que cumpriu uma exigência prevista em lei, o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, apresentou um panorama da situação fiscal da capital. No ano de 2022, o município arrecadou 9,8 bilhões de reais em receitas. Já as despesas ficaram na casa dos 9,3 bilhões. O resultado do Tesouro fechou com um superávit de 163 milhões de reais. Na área da saúde, a capital investiu quase 91 milhões a mais que o exigido pela Constituição. E na educação, o investimento extra foi de 171 milhões. Parte desses recursos adicionais aplicados no ensino são fruto dos valores contingenciados durante a pandemia, quando as escolas ficaram fechadas. Uma obrigação de compensar o número de 2021, esse gap aqui que nós não tínhamos aplicado, dos 25%, de 176 milhões em 2 anos, tá? Segundo a emenda constitucional 119. Então, nós teríamos que aplicar 176 milhões adicionais no ano de 2022 e no ano de 2023. Nós conseguimos aplicar quase todo esse valor já no ano de 2022. Mas, de novo, a ideia em 2023 não é reduzir o investimento em educação. Então, a gente não vai ter dificuldade em fazer essa compensação dos 5 milhões que restaram. Fantinel também destacou as áreas nas quais o município dispensou mais recursos. Saúde, com 2,35 bilhões, Previdência, com 1,72 bilhões, Educação, com 1,5 bilhões e Saneamento, com 1,17 bilhões. O secretário considerou os dados positivos, uma vez que a cidade conseguiu aumentar a receita, sem elevar impostos e mesmo perdendo a transferência de receitas estaduais. E aqui vem o problema, tá? O problema, vamos dizer assim, das finanças em 2022 foi a redução do ICMS. E aí nós vemos que só para o município de Porto Alegre esse impacto é de 142 milhões em um ano. Significa o seguinte, a desoneração dos combustíveis, mais a desoneração da energia elétrica, gerou um tombo na nossa arrecadação de 142 milhões, e aí o ICMS, obviamente, como é a principal transferência dos estados, acaba contaminando muito aquele número de 5,8% negativo ali, porque o IPVA, embora tenha crescido, ele é muito menos expressivo do que o ICMS. Bom, e teve audiência pública também na Comissão de Saúde nesta terça-feira. Entre os dados apresentados pelo governo está a cobertura vacinal da população em relação à Covid-19. O percentual de imunização com a segunda dose de reforço está em aproximadamente 45%. No 3º quadrimestre de 2022, Porto Alegre registrou mais de 16 mil casos confirmados de Covid-19. O dado foi apresentado pelo secretário municipal da Saúde, que afirmou que os casos graves estão em constante redução em função dos cuidados da população e especialmente da vacinação. Mauro Esparta também falou sobre a cobertura vacinal, destacando que 44,9% da população da capital já fez a dose de reforço. A nossa cobertura vacinal, nós temos aqui por população, né, os idosos foram os que mais se vacinaram, né, proporcionalmente, depois os adultos, os adolescentes, e assim foi. Né, nós vacinamos no total 1.132.000 pessoas. Durante a apresentação, os parlamentares fizeram questionamentos relacionados aos agentes de endemias e equipes de saúde da família.
nós achamos que a recomposição das equipes do Programa de Saúde da Família tem que voltar como era antes. Por exemplo, nós sempre tivemos uma composição da equipe da atenção básica de um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 4 agentes comunitários e 1 agente de DMIAS. Nós temos um enorme déficit aqui, de que só um técnico de enfermagem não dá, é muito sobrecarga. Nós temos 1 ou 2, no máximo, agentes comunitários de saúde. Não dá, é muito pouco. Nós perdemos o vínculo com a sociedade, nós não conseguimos mais ter o controle se o seu Adão, Dona Maria, o seu Antônio, hipertenso, está recebendo sua medicação, estão fazendo a visita. E nós temos esse grande problema levantado aqui com relação a agente de DMIAS. São muito poucos, né? Não chega a 100. A composição das equipes de saúde da família, sim, vereador, isso está contemplado no novo edital. A gente tinha ainda um modelo, até na época do MESF, eram 2 técnicos de enfermagem, mas a terceira equipe era somente 1, né? E a gente está colocando 2 técnicos de enfermagem para a equipe, principalmente porque a gente, né, sabe que o técnico é aquele que faz o acolhimento e que faz todo o acesso, né, de fato, ali para as pessoas que estão chegando na unidade de saúde. Eu tenho algumas dúvidas que ficaram com relação, por exemplo, aos agentes comunitários de endemia. Está sendo feito o chamamento de 9. Esses 9, eles encerram o edital anterior, ele encerra todos os que tinham para ser chamados, e eu sei que está saindo um novo edital, né, também para chamamento. Esse edital já prevê chamamento de algum, assim, que for realizado, porque a gente sabe da necessidade, né? Então, já tem alguma previsão, além destes 9 agentes de endemia, de assim que concluído esse edital e que realizado, fazer o chamamento desses agentes? Vão ser nomeados agora 9 agentes de combate à endemia. Foi aberto um novo concurso, né, um novo processo seletivo. Isso foi mais uma questão também de orientação da Secretaria de Administração para otimizar, já que está sendo aberto para agente de saúde, que é uma necessidade. Nós temos muitas unidades que não tem nenhum aprovado, ou seja, a gente nem pode nomear porque não teve aprovados naquela unidade, então foi se colocado. Mas esses 9, vereadora, tem, né, segundo os dados ali da RH, ainda 28 para serem nomeados do concurso antigo. Então, vão ser chamados 9 e vão indo, né, sendo chamado conforme necessidade. E, obviamente, o próximo concurso, né, como qualquer outra cargo, somente vai ser chamado quando o mais antigo findar. Então, quem está nessa fila está, né, digamos, garantido, a gente vai chamando conforme necessidade. Ao fim da audiência pública, o presidente José Freitas pediu ao secretário uma prestação de contas sobre a destinação das emendas parlamentares. Uma pergunta e um pedido, secretário. Se o senhor pode mandar, eu acho que seria interessante o senhor mandar para todos os vereadores a relação do que já foi pago nas emendas, porque só para a saúde do meu gabinete nós destinamos 750 mil. E a gente, normalmente, é o último a saber se já foi pago ou não foi pago. Então, a relação daquilo que já foi pago e a previsão daquilo que vai ser pago para a gente se organizar minimamente. E nós vamos enviar o relatório das emendas. Nesse aqui já existe alguma coisa dentro do programa, mas eu vou enviar especificadamente, vou pedir para enviar para cada vereador, né, a situação das suas emendas. Ok? Um dos principais debates do Legislativo em 2023 deve ser a revisão do plano diretor do município. E na Comissão de Urbanização, a reunião desta semana foi dedicada a tratar sobre a tramitação aqui na Câmara Municipal da proposta a ser encaminhada pelo Executivo. Durante o encontro, as entidades sociais destacaram a necessidade de maior participação popular na discussão do projeto. Além dos vereadores membros da comissão, a reunião da CUTAB contou com a presença do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Observatório das Metrópoles e também do diretor legislativo da Câmara Municipal. Logo na abertura dos trabalhos, Luiz Afonso Pérez afirmou que uma comissão especial será instituída para tratar do plano diretor da cidade. O colegiado terá 13 integrantes.
todos definidos pelo peso de cada bancada da casa. Considerando a magnitude de uma revisão do plano diretor, a Câmara constituiu no regimento uma comissão que trata apenas deste projeto. Então ela é constituída com base na proporcionalidade dos partidos que estão representados na casa e ela se ocupa, então, através de 5 relatorias temáticas, de analisar os aspectos do projeto. Para ampliar as explicações sobre o passo a passo a ser seguido durante a revisão do projeto, o diretor legislativo garantiu que um fórum de entidades também será criado para acompanhar e respaldar as atividades da Comissão Especial do Plano Diretor. No que diz respeito à participação popular, também há a previsão regimental do Fórum de Entidades, no qual a Câmara faculta que as entidades possam se inscrever, todas as entidades baseadas em Porto Alegre, universidades, entidades empresariais, entidades comunitárias, enfim, todas aquelas entidades que tiverem interesse nesse debate, podem se inscrever e participar das reuniões do fórum, onde também são feitos debates e apresentadas propostas para a melhoria do projeto. Os grupos sociais que participaram da reunião foram unânimes em 3 pontos. É preciso haver uma maior participação popular nesse debate, os moradores das periferias do município precisam ter voz ativa e, por último, a distribuição habitacional precisa ser o foco central do plano diretor. Para a presidente da comissão, os pedidos traduzem uma questão central. A sociedade civil é quem deve decidir como a cidade deve se desenvolver. É tensionar essas estruturas, né, para que minimamente a gente consiga enxergar, valorizar e respeitar, né, a opinião da população que historicamente não consegue participar dos debates políticos, dos debates institucionais, pela questão do tempo, pela questão das desigualdades que existem. Então, eu acho principalmente legitimar essas vozes e minimamente, enquanto comissão, buscar essa descentralização, essa ida aos territórios, essa assessoria técnica, ser um apoio, né, a todas essas vozes que estão se sentindo desprivilegiadas dentro desse processo de pensar os rumos da cidade de Porto Alegre. Por fim, a CUTAB reiterou a importância da participação de todos na Conferência de Avaliação do Plano Diretor, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de março na PUC, aqui em Porto Alegre. A situação da comunidade indígena no Morro Santana, zona leste da cidade, foi o tema da reunião da Comissão de Direitos Humanos. As famílias querem permanecer no local e cobram providências também na área da educação. Segundo uma das representantes da comunidade, cerca de 60 indígenas vivem no local. O grupo ocupou a área que fica no Morro Santana em outubro do ano passado. Mas uma construtora tem um projeto para o mesmo terreno com 11 edifícios. O impasse pela posse da propriedade tramita na Justiça Federal. As famílias querem permanecer no local e a população cobra respeito à comunidade indígena. Diante das demandas do grupo apresentadas à comissão, 2 encaminhamentos importantes foram feitos. Serão enviadas informações ao Departamento de Habitação da Prefeitura na busca de definição sobre a área e apoio às famílias. A comissão também irá encaminhar o caso para a Secretaria Municipal de Educação. Ampliação de recursos para o carnaval e parcerias para mais espaços dedicados à cultura na cidade. Estas são algumas das propostas apresentadas pelo novo titular da pasta no município. O secretário Henri Ventura foi o convidado da Comissão de Educação e Cultura do Legislativo nesta terça-feira. Conforme o Executivo, a pasta planeja criar mecanismos para facilitar o acesso dos artistas aos recursos fornecidos pelo poder público. Depois de reuniões anteriores para o alinhamento das pautas que serão tratadas neste ano, o encontro desta terça-feira marcou o primeiro com a presença de convidados. Para o vereador Mauro Pinheiro, presidente da comissão, esses momentos iniciais serão destinados à apresentação dos trabalhos dos setores que englobam educação, cultura, esporte e juventude. Nós vamos chamar nas primeiras 3 reuniões as 3 secretarias para explanar, até para a gente saber qual a real situação das secretarias e dar oportunidade dos secretários falar do que pretende fazer durante esse ano de 2023, né? E nós, claro, vamos estar sempre ouvindo os vereadores e as comunidades, trazendo os seus problemas, mas também queremos ouvir as coisas boas que os secretários têm para a cidade de Porto Alegre.
Como primeiro convidado da SESC em 2023, o novo secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henri Ventura, afirmou ainda que quer agilizar a abertura de novos espaços culturais e buscar mais parcerias para a utilização de equipamentos urbanos na cidade. Ele também se comprometeu a superar, já no ano que vem, os 5 milhões de reais que hoje são investidos pelo Executivo no Carnaval de Porto Alegre. O Legislativo passará a contar com mais 2 frentes parlamentares. As propostas para a criação dos novos colegiados foram aprovadas na sessão de segunda-feira. De autoria do vereador Ramiro Rosário, do PSDB, a Frente Parlamentar da Reforma Tributária foi aprovada por unanimidade. Conforme o texto da matéria, o objetivo da proposta é contribuir na avaliação dos impactos fiscais no município a partir das alterações tributárias que estão em tramitação no Congresso Nacional. Também durante a sessão da última segunda-feira, os parlamentares votaram favorável à criação da Frente Parlamentar da Juventude Viva. Segundo o vereador Giovanni Culau e coletivo autor da proposta, a iniciativa busca reconhecer, discutir e enfrentar a vulnerabilidade social e a violência contra a juventude da capital gaúcha. E a sessão de segunda-feira também foi marcada pela aprovação de 3 moções de solidariedade. O plenário Otávio Rocha foi palco de discussão de 3 moções de solidariedade. A primeira delas, assinada por 11 vereadores da Casa, foi colocada em pauta para prestar apoio ao chamamento de 44 candidatos remanescentes e já aprovados no último concurso público da Brigada Militar. Quando forem chamados, os oficiais irão ocupar os cargos de capitães da Corporação de Segurança Gaúcha. Uma outra moção apreciada pelos vereadores tratou de uma proposta encaminhada pela Câmara Federal. Ainda em janeiro, lá em Brasília, o deputado federal Ubiratã Sanderson protocolou um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já na sessão desta segunda-feira, o Parlamento Municipal decidiu aprovar uma moção de solidariedade em apoio a este pedido feito pelo parlamentar. Aqui no plenário Otávio Rocha, o assunto gerou polêmica e dividiu a opinião dos vereadores. A moção foi proposta por 7 parlamentares da Casa, entre eles a vereadora comandante Nádia. Ela defende a legitimidade dos poderes. O presidente da República não pode atirar palavras ao ar. Ele deve ser responsabilizado por isso. E esse pedido de impeachment por parte do deputado Sanderson vem exatamente completar aquilo que todos nós queremos: democracia, liberdade com responsabilidade. O Estado democrático de direito do nosso país, do Estado do Rio Grande do Sul, de outros estados e aqui da capital dos gaúchos, não pode ser de forma alguma mexido, maculado ou de alguma forma ser colocado no lixo. Durante a discussão da matéria, a oposição se manifestou contrária à proposta. Para o vereador Aldacir Oliboni, o Parlamento Municipal deveria se preocupar mais com a capital gaúcha e menos com as questões federais. Acho que é uma questão deslocada, descabida, né? O governo anterior teve mais de 300 pedidos de impeachment e nunca nós pedimos aqui apoio ao impeachment que ora se sucedia, se protocolava em Brasília, né? Brasília vive um sistema, uma realidade, e aqui nós temos que se preocupar com a cidade, com os problemas da cidade. Lamentavelmente tem vereadores que ficam sempre ou querendo ter uma posição mais para ganhar no grito ou no terceiro turno. Não tem como aqui ter o terceiro turno. Acho melhor os bolsonaristas compreender que a eleição terminou, vão para casa, vão trabalhar, vão produzir e vamos deixar o homem governar. Ainda durante a sessão da última segunda-feira, o Legislativo também aprovou uma moção de solidariedade em apoio à deputada estadual Janaína Pascoal, que estaria sendo impedida de retomar as atividades como docente na USP, a Universidade de São Paulo. O plenário do Legislativo homenageou na sessão de segunda-feira a reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre com a comenda Porto do Sol, a mais alta honraria do Parlamento Municipal. Formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
E com mestrado e doutorado em cardiologia, a professora Lúcia Campos Pelanda comanda a UFSPA desde 2017. Em 2021, foi reconduzida à função após figurar em primeiro lugar na lista tríplice enviada pelo Conselho Universitário à Presidência da República. A homenagem foi realizada durante o período de comunicações. A entrega da distinção foi proposta pelo vereador Giovanni Colau, do PCdoB. A reitora Lúcia é um símbolo muito forte, porque ela sintetiza na liderança que possui a luta em defesa da ciência, da saúde, da educação. Nós estamos falando da única universidade especializada em saúde no nosso país. Então ela foi uma voz firme e forte em defesa da ciência em períodos de negacionismo, de obscurantismo, de negação da ciência, enquanto a nossa saída para enfrentar a pandemia. Eu costumo dizer que ela e a nossa Universidade de Ciências da Saúde são luzes em tempos de trevas. Emocionada, a Lúcia, que ficará à frente da universidade até 2025, agradeceu o reconhecimento da Câmara Municipal. Bom, para nós é uma honra muito grande, um privilégio estar representando a universidade, que é a única universidade federal especializada em saúde. Então, assim, é muita emoção, eu estou bem emocionada agora para dizer, mas, assim, é uma defesa da educação, da ciência, da saúde, e os vereadores serem os vereadores mais jovens, né, que acham, assim, tão importante a questão da defesa da educação. Para nós, isso aquece muito o coração de uma professora. A universidade tem muitos projetos para a cidade, inclusive agora, no nosso próximo projeto é uma clínica da família para atender a população do centro de Porto Alegre, que precisa tanto, uma parceria, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, e a gente espera muito que a gente consiga investir nesse projeto para que ele saia logo do papel. A UFSPA se tornou universidade em 2008, mas o trabalho começou em 1961, com a criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Federalizada em 1980, a instituição passou a ser uma fundação pública. Hoje, a universidade conta com 16 cursos de graduação, 64 programas de residência médica, 4 de residência multiprofissional, 9 cursos de especialização e 12 programas de pós-graduação estrito sensu. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!